Ele tinha a certeza de que não tinha filhos, até que duas garotinhas idênticas olharam para ele no saguão de um hotel e tudo o que ele acreditava desmoronou. Michael Harris tinha construído a sua vida sobre a certeza. Era a qualidade que o tinha levado de um pequeno escritório alugado até ao último andar de uma torre de vidro no centro da cidade, onde a cidade se estendia sob as suas janelas como algo já conquistado. Como CEO e milionário, ele confiava em factos, contratos, números que podiam ser verificados e controlados. Os sentimentos só eram úteis quando não interferiam com a lógica. E o passado era algo que ele preferia manter bem fechado, arquivado como um relatório antigo que já não era relevante. Ele tinha a certeza de uma coisa acima de tudo: não tinha filhos. O pensamento nunca o incomodou. Existia silenciosamente, inquestionável, como uma verdade estabelecida. Os seus relacionamentos tinham terminado de forma limpa, sem complicações que o seguissem até o presente. Ele nunca tinha recebido chamadas tarde da noite, nunca tinha sido confrontado com acusações ou segredos, nunca teve motivos para duvidar da história que contava a si mesmo. A sua vida era cheia, ocupada, bem-sucedida, e ele acreditava que, se algo tão significativo como um filho existisse, ele saberia. 5 anos antes, quando Sarah Blake saiu do seu apartamento pela última vez, ele assumiu que era simplesmente o fim natural de algo que já não servia. Ela ficou parada perto da porta, com o cabelo castanho puxado para trás de forma solta, os seus olhos azuis cansados, de uma forma que ele escolheu não notar. Ela falou suavemente naquela noite, cuidadosamente, como se escolhesse palavras que não provocassem uma discussão. Michael, já distraído com e-mails e uma viagem iminente, interpretou a calma dela como resignação. Ele disse-lhe que ia sair do país a trabalho, que era importante, que abriria portas nas quais ele andava a bater há anos. Falou com confiança, da maneira que sempre fazia quando acreditava que a ambição justificava tudo o resto. Sarah ouviu sem interromper, com as mãos cruzadas à frente, a sua expressão ilegível. Quando ele terminou, ela assentiu uma vez. "Faz o que tens de fazer", disse ela. Michael tomou isso como compreensão. Ele não perguntou se ela estava bem. Não perguntou se havia mais alguma coisa que ela quisesse dizer. Beijou-a na face, prometeu que falariam em breve e saiu com a suposição confortável de que algumas coisas simplesmente se resolviam sem esforço. Nos anos que se seguiram, a sua vida acelerou. O sucesso veio rapidamente, depois multiplicou-se. Ele mudou-se para hotéis que pareciam mais escritórios temporários do que lugares para descansar. Voava entre cidades sem se lembrar da vista do avião e rodeava-se de pessoas que admiravam a sua disciplina. Quando os colegas perguntavam sobre a sua vida pessoal, ele respondia vagamente, dizendo que já tinha estado apaixonado, mas que esse capítulo tinha terminado. Às vezes, tarde da noite, quando as luzes da cidade refletiam fracamente contra as paredes de vidro do seu escritório, o nome de Sarah surgia inesperadamente nos seus pensamentos. Ele imaginava-a feliz, estabelecida, talvez casada com alguém que ficasse em casa mais do que ele alguma vez ficara. Essa imagem trazia-lhe uma estranha sensação de alívio. Se ela estava feliz, então nada se tinha perdido. Se ela estava feliz, então as escolhas dele não tinham magoado ninguém de uma forma que importasse. Ele nunca questionou essa crença. Michael não sabia que a certeza pode ser frágil quando é construída sobre suposições em vez de verdade. Ele não sabia que uma vida inteira podia existir logo além da sua consciência, crescendo silenciosamente sem ele. E enquanto estava no saguão de um hotel de luxo anos mais tarde, a verificar o telemóvel
e a preparar-se para outra reunião previsível. Não fazia ideia de que a sua convicção, mais cuidadosamente mantida, estava prestes a desmoronar com um simples olhar. Porque até aquele momento ele acreditava verdadeiramente que não tinha filhos. E a crença, ele logo aprenderia, não era a mesma coisa que a realidade. Sarah Blake descobriu a verdade numa manhã comum, que deveria ser esquecível. O céu lá fora estava nublado, aquele tipo de cinzento que pressionava baixo contra a cidade, e ela movia-se pelo seu pequeno apartamento em piloto automático, fazendo o café que mal bebia e verificando as horas com demasiada frequência. O silêncio parecia mais pesado do que o habitual, instalando-se no seu peito de uma forma que ela não conseguia explicar. Quando a realização finalmente veio à tona, não veio como pânico, mas como uma certeza lenta e inquietante que se recusava a ser ignorada. Ela olhou para o teste nas suas mãos por mais tempo do que deveria, como se esperasse que ele se contradissesse. Não o fez. O resultado permaneceu claro e inegável, prendendo-a a uma realidade para a qual ela não se tinha preparado. Por um momento, ela simplesmente sentou-se na beira da cama, ouvindo o zumbido do frigorífico na sala ao lado, tentando entender como algo tão pequeno podia alterar toda a direção da sua vida. Michael foi a primeira pessoa em quem ela pensou, e esse pensamento trouxe consigo uma dor aguda. Ela imaginou a reação dele com dolorosa clareza, a forma como o maxilar dele se apertaria enquanto processava a informação. Quão rapidamente a mente dele se moveria para a logística e responsabilidade. Ela conhecia-o bem o suficiente para entender que ele não se afastaria de algo assim, mas também sabia o custo. Ele voltaria não porque queria, mas porque acreditava que tinha de o fazer. Essa ideia assustava-a mais do que estar sozinha. Sarah pegou no telemóvel, deslizou até ao nome dele e deixou o polegar pairar sobre o ecrã. Ela imaginou a conversa, ensaiou-a silenciosamente. Depois, imaginou o longo silêncio que se seguiria. O peso desse silêncio parecia insuportável. Lentamente, ela pousou o telemóvel sem fazer a chamada, dizendo a si mesma que só precisava de tempo para pensar, tempo para respirar, tempo para ter a certeza. A confirmação no consultório médico veio alguns dias depois, entregue com profissionalismo calmo e um sorriso gentil. A sala era brilhante e estéril, cheia de uma tranquilidade silenciosa que nada fazia para aliviar a tensão no peito dela. Quando o médico ajustou o ecrã e apontou, explicando o que estava a ver, a respiração de Sarah prendeu. "Gêmeas", disse o médico quase alegremente. "Tudo parece saudável." A palavra ecoou na mente dela muito depois de a consulta terminar. Gêmeas. 2 vidas. 2 futuros agora inteiramente ligados às decisões dela. Ela saiu da clínica e sentou-se no carro, agarrando o volante como se fosse a única coisa que a mantinha no chão. As lágrimas vieram então, súbitas e avassaladoras, não apenas por medo, mas pela realização de que não havia versão deste futuro que fosse simples. Naquela noite, ela escreveu uma mensagem a Michael e apagou-a. Depois escreveu outra. Cada uma parecia errada, ou demasiado emocional, ou demasiado fria, demasiado exigente ou demasiado distante. Nenhuma delas capturava a complexidade do que ela sentia ou a escolha que estava a enfrentar. Ela queria que ele soubesse, mas não queria prendê-lo. Ela queria apoio, mas não obrigação. Ela queria honestidade, mas não pena. Os dias transformaram-se em semanas, e o seu silêncio começou a parecer intencional em vez de temporário. Sarah ajustou a sua vida silenciosamente, fazendo mudanças que dizia a si mesma serem práticas. Mudou-se para um lugar mais pequeno,
mais perto de cuidados médicos, e começou a poupar dinheiro com disciplina cuidadosa. Contou a verdade à sua amiga mais próxima, aceitando ajuda apenas quando era oferecida sem pressão ou julgamento. À noite, quando o mundo finalmente abrandava, ela ficava acordada com as mãos a descansar sobre a barriga, sentindo as mudanças e movimentos subtis dentro dela. Falava suavemente para a escuridão, prometendo segurança e amor a duas vidas que ainda não conhecia. Esses momentos enchiam-na de uma determinação feroz que a surpreendia, uma força nascida não da confiança, mas da necessidade. Ela pensava em Michael frequentemente, especialmente quando o medo se instalava silenciosamente. Perguntava-se que tipo de pai ele teria sido, se teria sorrido da mesma forma quando nervoso, se teria amolecido na presença de crianças. Os pensamentos doíam, mas também reforçavam a decisão dela. Ela não podia construir um futuro para suas filhas sobre incerteza, sobre uma escolha feita por dever em vez de desejo. Por isso, permaneceu em silêncio. Sarah convenceu-se de que estava a fazer a coisa certa, que proteger as filhas significava protegê-las de uma vida definida por compromissos. Acreditava que, se Michael nunca soubesse, ele poderia continuar a construir a vida que queria, e ela poderia construir uma para si mesma sem ressentimentos. O que ela ainda não compreendia era que o silêncio, uma vez escolhido, não desaparece com o tempo. Ele cresce, moldando anos, moldando vidas e esperando pacientemente pelo momento em que finalmente exige ser ouvido. A gravidez reformulou a vida de Sarah com uma insistência silenciosa que não deixava espaço para negação. O corpo dela mudou mais rápido do que ela esperava, como se as gêmeas estivessem determinadas a tornar a sua presença conhecida cedo e frequentemente. A fadiga instalou-se nos seus ossos, não o tipo que o sono pudesse curar, mas um peso constante que a seguia ao longo de cada dia. Ainda assim, ela forçou-se a uma rotina, acreditando que a estrutura era a única maneira de impedir que o medo tomasse o controle. As visitas ao médico tornaram-se frequentes e estranhamente íntimas. Ela aprendeu o som de 2 batimentos cardíacos, ligeiramente desincronizados, firmes e persistentes, enchendo a sala com um ritmo que a acalmava, mesmo quando a ansiedade ameaçava dominá-la. O médico falava cuidadosamente, explicando riscos e precauções, lembrando-a de que carregar gêmeos exigia atenção e contenção. Sarah ouvia atentamente, fazia perguntas e seguia as instruções com foco disciplinado, determinada a não deixar nada ao acaso. Havia noites em que o silêncio do apartamento parecia insuportável. Ela sentava-se no sofá, com uma mão a descansar na barriga, a outra enrolada firmemente em volta de uma caneca de chá que ficara fria e deixava o peso de tudo pressionar. Nesses momentos, o rosto de Michael aparecia nos seus pensamentos sem ser convidado. Ela perguntava-se onde ele estava, se ainda trabalhava até tarde da noite, se alguma vez parava tempo suficiente para sentir a falta dela. As perguntas vinham sem respostas, apenas com uma dor surda com a qual ela aprendeu a viver. À medida que os meses passavam, a realidade financeira tornava-se mais urgente. Sarah aceitou trabalho freelancer adicional, muitas vezes ficando acordada até tarde para cumprir prazos, com os olhos a arder de exaustão enquanto olhava para o ecrã. Ela cortou despesas sem hesitação, vendeu coisas que outrora amava e aceitou ajuda apenas quando era oferecida gentilmente e sem expectativa. O orgulho não tinha lugar aqui. A sobrevivência exigia praticidade. O esforço físico intensificou-se de formas que ela não tinha antecipado. Movimentos simples deixavam-na sem fôlego.
O inchaço tornou-se constante, e havia dias em que ficar de pé por muito tempo a deixava tonta. Mais de uma vez, ela acabou nas urgências tarde da noite, com as luzes brilhantes e as vozes apressadas a aumentarem o seu medo enquanto esperava para ouvir se tudo ainda estava bem. De cada vez, ela era tranquilizada, mas a mensagem era sempre a mesma. Ela tinha de ter cuidado, tinha de abrandar. Abrandar forçou-a a pensar. Sarah começou a escrever num caderno que mantinha escondido numa gaveta, enchendo página após página, com pensamentos que nunca planeou partilhar. Escrevia cartas para as filhas por nascer, descrevendo o mundo que esperava dar-lhes, os valores com que queria que crescessem, a força que estava a aprender a encontrar dentro de si mesma. Às vezes escrevia para Michael também, não acusações ou súplicas, mas explicações silenciosas de escolhas que ele nunca saberia que ela tinha feito. Escrever tornou-se uma forma de respirar, um lugar onde o medo e o amor podiam existir lado a lado sem julgamento. Quando a bolsa rebentou mais cedo do que o esperado, o pânico surgiu nela com uma clareza surpreendente. A viagem para o hospital pareceu irreal, com as luzes da cidade a passarem desfocadas enquanto as contrações vinham mais rápidas e mais fortes. Ela concentrou-se na respiração, em manter-se presente, em confiar no seu corpo e nas pessoas à sua volta. O medo tentou tomar conta, sussurrando dúvidas sobre fazer isto sozinha, sobre os riscos que ela não podia controlar totalmente. O parto foi longo e exaustivo, empurrando-a para além de todos os limites que ela pensava ter. A dor veio em ondas que a deixaram a tremer, mas ela recusou-se a desistir, agarrando-se ao som da sua própria respiração e à tranquilização constante da equipa médica. Quando o primeiro choro encheu a sala, agudo e insistente, as lágrimas escorreram pelo rosto dela sem aviso. O segundo seguiu-se momentos depois, tão forte, tão vivo. 2 meninas, Emma e Claire, foram colocadas contra o peito dela uma após a outra, pequenas, quentes e impossivelmente reais. O cabelo loiro estava úmido, os olhos azuis mal abertos, as mãos minúsculas a enrolarem-se instintivamente como se procurassem algo a que se agarrar. Naquele momento, a exaustão derreteu-se em algo feroz e inegável. Amor, cru e avassalador, instalou-se fundo no peito dela, ancorando-a completamente. Mais tarde, sozinha no silêncio da sala de recuperação, Sarah observou as filhas a dormir nos berços, lado a lado, com a respiração suave e regular. Ela sentiu a dor familiar da ausência de Michael então, mais aguda agora que entendia plenamente o que ele tinha perdido. Por um breve momento, ela esticou a mão para o telemóvel, imaginando a reação dele se lhe contasse tudo agora. Ela parou. Em vez disso, olhou para Emma e Claire e fez uma promessa silenciosa. Ela iria protegê-las, mesmo que isso significasse carregar o peso desta escolha sozinha. Ela dar-lhes-ia uma vida construída sobre honestidade, estabilidade e amor, não sobre incerteza ou obrigação. Naquela noite, enquanto o hospital ficava silencioso à sua volta, Sarah compreendeu algo com absoluta clareza. O que quer que estivesse pela frente seria difícil. Haveria momentos de dúvida, medo e exaustão que ela ainda não conseguia imaginar. Mas ela já não estava sozinha, e ela nunca se permitiria esquecer isso. Os anos que se seguiram misturaram-se de uma forma que Sarah nunca poderia ter imaginado antes da maternidade. O tempo já não se movia em segmentos limpos marcados por marcos que ela podia antecipar. Em vez disso, fluía de forma irregular, moldado por surtos de crescimento, doenças, pequenas vitórias
e momentos de exaustão que pareciam intermináveis na altura, mas que mais tarde pareciam impossivelmente breves. Emma e Claire cresceram rapidamente, como os gêmeos costumam fazer, empurrando Sarah a adaptar-se constantemente, a aprender mais rápido do que alguma vez pensou ser possível. O primeiro ano foi sobrevivência mais do que qualquer outra coisa. As noites dissolveram-se em manhãs sem limites claros, e Sarah aprendeu a funcionar por instinto em vez de descanso. As meninas tinham temperamentos diferentes desde o início. Emma era mais quieta, observadora mesmo em bebê, estudando rostos com uma seriedade que parecia quase inquietante às vezes. Claire era expressiva e barulhenta, rápida a chorar e igualmente rápida a rir, exigindo atenção com determinação sem desculpas. Sarah aprendeu a distinguir os choros delas, a sentir o que cada uma precisava antes de o som se formar completamente. O dinheiro era sempre uma preocupação. Sarah trabalhava sempre que podia, aceitando contratos remotos durante as cestas, respondendo a e-mails com uma mão enquanto segurava um biberão com a outra. Ela media as despesas cuidadosamente, escolhendo necessidades em vez de conforto, e aprendeu o quão pouco realmente precisava para si mesma. Tudo girava em torno das meninas, a segurança delas, a saúde delas, o futuro delas. Esse foco dava-lhe força nos dias em que a exaustão ameaçava engoli-la inteira. À medida que Emma e Claire cresciam e se tornavam crianças pequenas, o apartamento enchia-se de movimento e barulho. Brinquedos espalhados pelo chão, sapatos minúsculos apareciam em lugares inesperados, e o riso substituía o choro constante da infância. Sarah observava-as a interagir com admiração silenciosa, fascinada pelo vínculo que partilhavam. Elas lutavam, faziam as pazes, protegiam-se uma à outra e comunicavam de formas que muitas vezes excluíam o resto do mundo. Era bonito e intimidador ao mesmo tempo. Havia momentos em que Sarah se permitia imaginar Michael nas suas vidas. Ela perguntava-se como ele reagiria às perguntas delas, como responderia aos silêncios pensativos de Emma ou à energia interminável de Claire. Às vezes apanhava-se a sorrir com essas cenas imaginadas, apenas para sentir a culpa familiar instalar-se depois. Ela lembrava-se das razões pelas quais tinha permanecido em silêncio, repetindo-as como um mantra quando a dúvida se insinuava tarde da noite. Quando as meninas fizeram 4 anos, a vida tinha encontrado um ritmo frágil. Sarah tinha se mudado novamente, desta vez para um lugar que parecia menos temporário, mais perto de escolas e parques, mais perto de algo que se assemelhasse à estabilidade. Emma e Claire começaram a pré-escola, agarrando-se às pernas de Sarah no primeiro dia antes de correrem de mãos dadas, sem olhar para trás. Sarah ficou lá muito tempo depois de elas desaparecerem lá dentro, com o peito apertado de orgulho e uma aguda sensação de perda que não tinha antecipado. Foi durante estes anos que Sarah começou a notar com que frequência estranhos comentavam sobre a aparência das meninas. O cabelo loiro, os olhos azuis brilhantes, a forma como eram tão parecidas, mas portavam-se de forma tão diferente. As pessoas sorriam, faziam perguntas, brincavam sobre futuros corações partidos. Sarah sorria de volta, respondia educadamente e desviava qualquer coisa que parecesse demasiado pessoal. Ela tinha se habituado a guardar a sua história cuidadosamente, partilhando apenas o que parecia seguro. O hotel tornou-se parte da vida dela quase por acidente. O que começou como um trabalho temporário transformou-se numa posição estável, que oferecia flexibilidade e rendimento suficiente para aliviar a constante pressão financeira.
Não era glamuroso, mas era fiável. Sarah apreciava a estrutura, o profissionalismo silencioso, a forma como podia focar-se em tarefas sem complicação emocional. O hotel era um lugar onde ela era simplesmente competente e eficiente, não definida pelo seu passado ou pelos seus medos. Emma e Claire adoravam visitá-la lá em tardes tranquilas, maravilhando-se com os pisos polidos e as janelas altas. Elas tratavam aquilo como uma pequena aventura, segurando as mãos de Sarah com força enquanto caminhavam pelo saguão, com o reflexo delas a estender-se pelo mármore sob os seus pés. Sarah observava-as atentamente nesses momentos, alheia ao facto de que o cenário que ela considerava neutro se tornaria um dia o lugar onde tudo o que ela acreditava sobre o passado colidiria com o presente. Por agora, a vida parecia gerível. Não fácil, mas honesta. Sarah tinha construído algo real com as suas filhas, algo enraizado na consistência e amor em vez de arrependimento. Ela dizia a si mesma que saber a verdade um dia seria suficiente para as meninas, que elas não precisavam de mais do que o que ela lhes podia dar. Ela acreditava que o passado tinha assentado silenciosamente atrás dela. Ela ainda não compreendia que algumas verdades esperam pacientemente, permitindo que os anos passem, até ao momento em que estão prontas para ser vistas. O dia em que tudo mudou começou como qualquer outro, envolto em rotina e pequenas expectativas geríveis. Sarah acordou cedo, ajudando Emma e Claire a vestirem vestidos iguais que elas mesmas tinham escolhido, ambas insistindo na mesma cor, mas por razões inteiramente diferentes. Emma gostava da suavidade do tecido, enquanto Claire gostava da forma como ele rodopiava quando ela girava em círculos pelo quarto. Sarah observou-as com um sorriso cansado, sem saber que esta manhã comum dividiria a sua vida em antes e depois. O hotel estava movimentado naquela tarde, cheio da tensão silenciosa que acompanhava sempre hóspedes de alto perfil. Sarah movia-se pelo saguão com facilidade praticada, cumprimentando colegas, respondendo a perguntas e mantendo um olhar atento nas meninas, que estavam sentadas perto a desenhar numa pequena mesa que ela tinha montado para elas. Elas estavam habituadas a esperar, habituadas a ficar perto, e comportavam-se com a confiança tranquila de crianças que se sentiam seguras. Emma foi a primeira a notá-lo. Ela parou de colorir a meio de um traço, com o olhar a erguer-se em direção à entrada. Claire seguiu a atenção dela segundos depois, com a curiosidade a puxá-la para se levantar. Sarah estava virada de costas, focada num tablet nas suas mãos, até sentir a mudança no ar. O tipo de consciência instintiva que a fez olhar para cima sem saber porquê. Michael estava perto da recepção. O tempo pareceu abrandar, esticando cada segundo de forma dolorosamente fina. Ele parecia mais velho, mais composto, vestido num fato à medida que lhe assentava perfeitamente, o cabelo loiro bem penteado, os olhos azuis a percorrerem o saguão com foco distraído. Por um breve e desorientador momento, Sarah perguntou-se se a exaustão a tinha finalmente apanhado, se a sua mente tinha ido buscar uma memória antiga e a tinha vestido de realidade. Então ele virou-se. Os olhos deles encontraram-se através do saguão, e o reconhecimento atingiu instantaneamente, agudo e inegável. Michael congelou, a sua expressão mudando de indiferença educada para descrença atordoada. Sarah sentiu o peito apertar, enquanto anos de silêncio, medo e emoção não resolvida colidiam com ela de uma só vez. Ela deveria ter desviado o olhar. Em vez disso, ficou parada. Michael deu um passo em frente sem perceber que se estava a mover. O olhar dele baixou,
atraído inexplicavelmente para as duas garotinhas agora paradas ao lado de Sarah. Emma segurava a mão de Claire com força, ambas a observá-lo com curiosidade aberta. A semelhança atingiu-o como um golpe físico. O cabelo loiro, os inconfundíveis olhos azuis, a forma familiar dos rostos delas, que espelhava o dele de uma forma que nenhuma coincidência poderia explicar. A respiração dele prendeu. Por um momento, o saguão desvaneceu-se em ruído de fundo. Conversas tornaram-se desfocadas, passos ecoaram distantemente, e tudo o que Michael conseguia ver eram as crianças paradas à frente da mulher que ele outrora amou. A mente dele corria, rejeitando a possibilidade mesmo enquanto os instintos gritavam a verdade. Sarah sentiu-se exposta de uma forma que nunca se tinha sentido antes. Todas as razões a que se tinha agarrado ao longo dos anos pareciam subitamente frágeis sob o peso da realidade. Ela endireitou-se instintivamente, posicionando-se ligeiramente à frente das meninas, não para as esconder, mas para se ancorar. "Sarah", disse Michael finalmente, com a voz instável. "Sim", respondeu ela calmamente. O silêncio estendeu-se entre eles, espesso com tudo o que tinha ficado por dizer. O olhar de Michael voltou para as meninas, o maxilar apertando enquanto a compreensão lenta e dolorosamente ganhava forma. "Quantos anos têm elas?" perguntou ele, já sabendo a resposta. "5", disse Sarah. O número aterrou pesadamente. 5 anos. 5 anos de aniversários, primeiras palavras, joelhos esfolados, histórias de dormir. 5 anos que ele nunca soube que existiam. "Elas são suas", disse ela antes que ele pudesse perguntar. Não foi uma acusação. Não foi uma confissão. Foi simplesmente a verdade. Michael sentiu o chão mover-se debaixo dele. Ele engoliu em seco, lutando para manter o controlo, enquanto a emoção ameaçava romper a sua compostura cuidadosamente construída. Ele tinha construído a sua vida sobre a certeza, e agora ela estava a desfazer-se à frente dele, fio por fio. Emma inclinou a cabeça ligeiramente, estudando o rosto dele com intensidade silenciosa. "Mãe", sussurrou ela, "por que aquele é parecido conosco?" Sarah fechou os olhos brevemente, depois abriu-os novamente, com a voz firme apesar da tempestade dentro dela. "Porque", disse ela suavemente, "ele é o vosso pai." Os olhos de Michael encheram-se de lágrimas, apesar dos seus esforços para permanecer composto. Ele caiu de joelhos instintivamente, colocando-se ao nível delas, com as mãos a tremer ligeiramente ao lado do corpo. "Olá", conseguiu dizer. "Eu sou Michael." Claire sorriu, imediata e destemida. "Eu sou a Claire", disse ela brilhantemente, apontando para a irmã. "E ela é a Emma." Algo dentro de Michael estilhaçou-se completamente. Naquele momento, rodeado pela elegância polida do saguão do hotel, ele entendeu com clareza devastadora o que tinha perdido. A vida que ele assumiu que tinha seguido em frente sem ele, tinha estado a viver silenciosamente, a crescer, à espera num lugar onde ele nunca pensou procurar. E pela primeira vez em anos, a certeza abandonou-o inteiramente, deixando para trás apenas uma verdade inegável. Ele era pai, e estava 5 anos atrasado. Michael não se lembrava de como saiu do saguão ou de como acabou sentado num canto tranquilo do café do hotel com Sarah à sua frente e as meninas entre eles. Tudo depois daquele primeiro choque parecia irreal, como se o corpo dele se movesse por instinto enquanto a mente lutava para acompanhar. Emma sentou-se muito direita, com as mãos pequenas cruzadas no colo, observando-o com foco intenso. Claire balançava as pernas debaixo da cadeira, cantarolando baixinho,
já menos tensa, como se tivesse decidido que ele não era uma ameaça. Sarah era a pessoa mais calma na sala, e isso assustava Michael mais do que a raiva o faria. A compostura dela não era fria, mas praticada, o tipo que vinha de anos a lidar com tudo sozinha. Ele percebeu então que este não era um momento que ela tinha imaginado ou para o qual se tinha preparado. Era simplesmente algo que ela sempre soube que aconteceria eventualmente. Tinhas a certeza de que eu estava feliz com outra pessoa, disse ela calmamente, não acusando, não defensiva, apenas constatando um facto. Michael assentiu lentamente. Disse isso a mim mesmo durante anos. Tornava mais fácil viver com tudo. Com o fato de teres ido embora, respondeu Sarah gentilmente. Sim, admitiu ele. Com o fato de ter ido embora. Ele olhou para as meninas novamente, procurando-se nos rostos delas e encontrando muito mais do que esperava. A forma como Emma franzia a testa ligeiramente quando se concentrava. A forma como Claire sorria sem hesitação, confiando que o mundo a encontraria a meio caminho. Estas não eram ideias abstratas ou possibilidades. Eram crianças reais com personalidades, hábitos e uma vida que ele nunca tinha tocado. Por que não me contaste? Perguntou ele, com a voz baixa mas firme, embora exigisse esforço mantê-la assim. Sarah inalou lentamente antes de responder. Porque eu sabia que voltarias por responsabilidade, não por escolha, e eu não podia construir a vida delas sobre isso. A verdade disso cortou profundamente, precisamente porque ele sabia que ela tinha razão. Ele sempre tinha feito o que se esperava dele, o que era lógico, o que mantinha o controlo. O amor, quando complicava as coisas, tinha sido adiado. Ele olhou para as suas mãos, notando pela primeira vez que estavam a tremer. Eu teria ficado, disse ele calmamente. Tu não ficaste quando não havia nada a prender-te, respondeu ela. Eu não podia arriscar que te fosses embora de novo quando houvesse. Seguiu-se um silêncio, pesado, mas não hostil. As meninas sentiram-no também. Emma inclinou-se para mais perto de Sarah, enquanto Claire esticou a mão e tocou na manga de Michael com curiosidade aberta. Estás triste? Perguntou Claire, simplesmente. Michael engoliu em seco. Um pouco, disse ele honestamente. Ela assentiu, satisfeita com a resposta, e voltou a balançar as pernas. Essa pequena troca quebrou algo dentro dele. Ele percebeu que qualquer raiva ou confusão que sentisse importava menos do que o que estava à sua frente agora. Duas garotinhas que não conheciam os erros dele, apenas a sua presença neste momento. Eu não quero desaparecer, disse ele olhando para Sarah novamente. Não quero ser alguém que elas encontram uma vez e depois nunca mais veem. Sarah estudou-o atentamente, pesando as palavras dele não contra as suas emoções, mas contra a sua história. História. Então não faças promessas, disse ela. Apenas aparece, repetidamente, e isso é a única coisa que importa. Eu posso fazer isso, respondeu Michael imediatamente. Depois parou. Não, eu vou fazer isso. O resto da tarde passou lenta e estranhamente. Michael caminhou com elas pelo jardim do hotel, mantendo a distância, mas ficando perto o suficiente para que as meninas o pudessem ver sempre que se virassem. Emma fez perguntas cuidadosas sobre onde ele vivia e o que fazia, enquanto Claire perguntou se ele gostava de gelado e se conseguia correr rápido. Ele respondeu a tudo, mesmo quando não sabia como explicar o seu mundo a crianças que nunca tinham precisado dele. Quando chegou a hora de Sarah ir embora, Michael sentiu um pânico agudo subir-lhe no peito. Ele não estava pronto para o momento acabar. Não estava pronto para voltar a uma vida que agora parecia incompleta. Vou ligar, disse ele rapidamente. Depois fez uma pausa, inseguro se isso era demais. Sarah assentiu uma vez. Podes.
Enquanto se afastavam, Claire virou-se e acenou entusiasticamente. Emma hesitou. Depois deu-lhe um pequeno e sério aceno com a cabeça. Michael ficou lá muito tempo depois de elas terem ido embora, com o hotel subitamente demasiado silencioso, demasiado vazio. Ele entendia agora que a certeza tinha sido uma ilusão e que a parte mais importante da sua vida tinha existido sem ele, não por crueldade, mas por necessidade. Pela primeira vez em anos, ele não sabia exatamente como era o futuro. Mas pela primeira vez, ele sabia onde precisava de estar. As semanas que se seguiram testaram todos de formas que nenhum deles poderia ter antecipado totalmente. Michael não tentou forçar-se num papel que não tinha ganho, e Sarah notou essa contenção imediatamente. Ele ligava quando dizia que ligaria, chegava quando prometia e ia embora quando era a hora, sem se demorar ou tentar negociar mais do que ela estava pronta para dar. Não houve discursos dramáticos, nem tentativas de reescrever o passado com desculpas que soassem ensaiadas. Em vez disso, houve consistência, silenciosa e deliberada. No início, os encontros aconteciam em espaços neutros. Parques, cafés com cantinhos para crianças, áreas abertas onde Emma e Claire se sentiam confortáveis e livres. Michael aprendeu a sentar-se no chão sem se importar com quem o via. Aprendeu a empurrar baloiços. Aprendeu a forma precisa como Claire gostava do cabelo amarrado e como Emma precisava de tempo antes de responder a perguntas. Ele observava mais do que falava, absorvendo detalhes como se fossem instruções que não se podia dar ao luxo de esquecer. Sarah observava atentamente, nunca relaxando completamente. Ela notava como Michael olhava sempre para ela antes de tomar decisões, como pedia permissão em vez de a assumir. Quando as meninas ficavam cansadas ou superestimuladas, ele não protestava quando Sarah dizia que era hora de ir. Isso importava mais do que ela queria admitir. A confiança, lembrava a si mesma, não se construía através da emoção, mas através do respeito repetido. Houve momentos de tensão também. Uma tarde, Michael trouxe pequenos presentes sem aviso, e a expressão de Sarah endureceu instantaneamente. Ele percebeu imediatamente e pediu desculpa, explicando que não tinha pensado bem. Não discutiu quando ela lhe disse que era demasiado cedo. Levou os presentes de volta para o carro e nunca mais os mencionou. Esse silêncio, essa aceitação, falava mais alto do que qualquer defesa. Emma permaneceu cautelosa. Ela fazia perguntas pensativas que revelavam o quanto entendia sem compreender totalmente. "Vais embora como as outras pessoas?" perguntou ela um dia, com a voz calma, mas direta. Michael ajoelhou-se à frente dela, cuidadoso para não fazer promessas que não pudesse garantir. "Estou aqui agora", disse ele, "e planeio continuar a voltar." Emma considerou isso cuidadosamente, depois assentiu. Não era perdão, mas era algo próximo de permissão. Claire, por outro lado, aceitou-o com calor sem esforço. Ela subia para o colo dele sem pedir. Contava-lhe histórias longas e desconexas que faziam pouco sentido e ria livremente quando ele se juntava às brincadeiras dela sem hesitação. Michael apreciava esses momentos, mesmo entendendo que a confiança vinha de forma diferente para cada criança. À noite, quando as meninas estavam a dormir, Sarah dava por si a pensar em Michael mais do que queria. Ela reproduzia as ações dele, não as palavras, comparando-as com o homem que outrora conhecera. Ele parecia mais calmo agora, menos certo, moldado por algo que parecia humildade. Isso assustava-a. A mudança podia ser temporária. O esforço podia desvanecer-se. Ainda assim,
Fissuras apareceram nas paredes que ela tinha construído tão cuidadosamente. Uma noite, depois de um longo dia, ela convidou Michael para entrar pela primeira vez desde o hotel. O apartamento era modesto, cheio de brinquedos, desenhos colados nas paredes e os sinais inconfundíveis de uma vida construída em torno de crianças. Michael entrou devagar, visivelmente consciente de que estava a entrar num espaço que não tinha ajudado a criar. "Esta é a nossa casa", disse Sarah, não defensivamente, mas com firmeza. "É linda", respondeu ele, e foi sincero. As meninas mostraram-lhe o quarto com orgulho, apontando brinquedos favoritos e discutindo sobre qual cama era de quem, embora fossem idênticas. Michael ouviu, sorriu, fez perguntas e seguiu a liderança delas. Quando chegou a hora de ele ir embora, não se demorou, não tentou prolongar a noite. Abraçou as meninas gentilmente e agradeceu a Sarah por confiar nele o suficiente para o deixar entrar. Depois de a porta fechar atrás dele, Sarah encostou-se a ela e fechou os olhos. O coração dela sentia-se pesado, mas não apenas com medo. Havia outra coisa lá agora, algo que ela não se permitia sentir há muito tempo. Esperança. Ela odiava a facilidade com que ela se infiltrava, não convidada e persistente. Odiava que uma parte dela quisesse acreditar que desta vez podia ser diferente. Mais do que tudo, odiava o quanto essa esperança a tornava vulnerável. Porque se Michael falhasse com elas agora, o dano não seria apenas dela. E, no entanto, à medida que os dias continuavam e ele continuava a aparecer, Sarah começou a entender que o risco mais difícil que alguma vez tinha corrido não era criar as filhas sozinha. Era decidir se deixava outra pessoa ficar ao lado dela. O momento em que Sarah percebeu que as coisas tinham verdadeiramente mudado não veio com uma confissão ou uma promessa dramática. Chegou silenciosamente, quase despercebido no início, tecido no ritmo da vida comum, que se tinha lentamente reformulado em torno da presença de Michael. Ele já não era um visitante cuja chegada perturbava o dia. Ele tornara-se parte dele, alguém cuja ausência era agora sentida quando não estava lá. Meses passaram, estáveis e sem incidentes da melhor maneira possível. Michael ajustou a sua agenda sem anunciar, recusando viagens que o levariam para longe por muito tempo, reorganizando reuniões para poder estar presente, para ir buscar as meninas à escola, e em pequenos momentos que outrora lhe teriam parecido insignificantes. Ele aprendeu os nomes dos professores de Emma e Claire, compareceu a eventos escolares sem chamar a atenção para si mesmo, e sentou-se durante apresentações onde as meninas acenavam para ele do palco, com os rostos a iluminarem-se quando o encontravam na multidão. Sarah observava tudo isso com descrença cautelosa. Notava como Michael nunca se queixava do caos, como ouvia quando ela falava, ouvia realmente, mesmo quando a conversa era sobre algo tão simples como um dia mau ou um brinquedo partido. Ele não tentava consertar tudo. Às vezes ficava apenas em silêncio, oferecendo presença em vez de soluções, e isso importava mais do que ele compreendia. Houve conversas difíceis também. Uma noite, depois de as meninas terem ido para a cama, Sarah finalmente verbalizou o medo que carregara durante anos. Falou sobre as noites em que chorara sozinha, sobre a exaustão que quase a quebrara, sobre o ressentimento que tinha medo de sentir agora que ele estava aqui. Michael não interrompeu. Não se defendeu. Quando ela terminou, ele admitiu que ouvir aquilo doía, mas que devia doer, porque era a verdade. "Não posso desfazer o que perdi", disse ele, "mas posso assumir a responsabilidade pelo que vem a seguir." Pela primeira vez,
Sarah acreditou nele. As meninas sentiram a mudança antes de qualquer adulto a nomear. Emma começou a relaxar perto dele, já não observando os seus movimentos com suspeita silenciosa. Começou a partilhar os seus pensamentos livremente, a pedir-lhe ajuda com os trabalhos de casa, sentando-se perto dele no sofá enquanto lia. Claire já o tinha reivindicado como dela há muito tempo, anunciando orgulhosamente a estranhos que ele era o pai delas, desafiando o mundo a contestar. O dia em que Emma apresentou Michael como seu pai na escola sem hesitação, Sarah ficou congelada por um momento, com o coração a bater forte. Ela olhou para ele, pronta para ver pânico ou incerteza, mas em vez disso viu algo firme e certo na expressão dele. Ele aceitou a palavra não como um título que exigia, mas como uma responsabilidade que carregava cuidadosamente. A vida não se tornou subitamente perfeita. Houve desentendimentos mal entendidos, momentos em que velhas feridas ressurgiam inesperadamente. Sarah ainda lutava com o controlo, com o instinto de lidar com tudo sozinha. Michael ainda lutava contra a vontade de compensar em excesso, de consertar o que só podia ser curado pelo tempo. Mas eles enfrentavam esses momentos juntos, abertamente, sem recuar. Uma noite, enquanto estavam sentados lá fora, a ver Emma e Claire perseguir pirilampos na luz que se desvanecia, Michael estendeu a mão para a de Sarah sem olhar para ela. Ela não se afastou. O simples contato pareceu mais significativo do que qualquer grande declaração alguma vez poderia ser. Eu estava errado, disse ele calmamente. Sobre ti, sobre tudo. Sarah apertou a mão dele uma vez. Eu sei. Anos antes, Michael tinha a certeza de que não tinha filhos. Essa certeza tinha moldado a sua vida, justificado as suas escolhas e protegido-o de verdades que ele não estava pronto para enfrentar. Agora, a certeza parecia diferente. Não era sobre controlo ou previsibilidade. Era sobre presença, compromisso e aparecer mesmo quando o resultado não era garantido. Ele observou as filhas a rir, com o cabelo loiro a brilhar na luz suave, os olhos azuis cheios de confiança, e sentiu uma paz tranquila instalar-se sobre ele. Não alívio, não triunfo, mas aceitação. Ele tinha perdido o início, mas não tinha perdido a oportunidade de ficar. E pela primeira vez, isso foi o suficiente.